Bom, vamos lá, né? Então, novamente, quem chegou aqui agora, vamos dar início à nossa apresentação. Novamente, né? Assim como nós fizemos na aula anterior, nós vamos fazer uma breve revisão dos nossos encontros, algo bem rápido, né? E hoje nós vamos falar de algumas preocupações sobre o setor, né? Claro, aqui é de uma forma bem geral, algumas preocupações que ocorrem no setor e que também podem alcançar também o setor rural. Nós vamos mostrar algumas situações bem, vamos dizer assim, né, não muito legais, mas é importante que a gente tenha noção sobre isso. E depois nós vamos fazer uma outra parte da nossa apresentação, as duas últimas, né, inspeção visual e diagnóstico de falhas, são questões um pouquinho mais técnicas, mas a ideia é que vocês tenham um conhecimento, né, do que se pode ser realizado durante uma instalação ou durante um acompanhamento de uma instalação. O propósito aqui dessa aula específica não é formar vocês para a instalação especificamente, né? Isso requer um pouquinho mais de conhecimento, mas a ideia é que vocês possam pelo menos ter uma noção, né, do que ser observado durante uma instalação ou durante uma contratação de uma empresa, né, para poder fazer a instalação isso tanto em residência como no campo. Então é isso que nós vamos falar hoje. Tá? Então segura aí e vamos ser breve para a gente poder trocar experiências, tá bom? Durante a apresentação, vocês podem, né, devem questionar aí a nossa aula aí, né? Qualquer dúvida de vocês, tá? Então vamos lá. Iniciando aqui, nós já falamos sobre isso, né, nas nossas aulas anteriores, sobre o crescimento exponencial do mercado, né? Todo ano isso apresenta aí recordes, né, de acréscimo de sistemas instalados no mundo, e não é diferente no Brasil. O Brasil começou um pouquinho tarde, podemos dizer assim, a lei que regulamenta o setor de geração distribuída aqui em 2012, porém, aí, basicamente, as primeiras usinas e os grandes sistemas começou aqui em 2017. Então, 3 anos, muito recente ainda, uma criança, e tem muito a crescer. E nós estamos só começando, nós estamos aí em 2020, né, e a projeção é que o mercado de energia solar cresça muito nos próximos anos, e isso vai demandar muita mão de obra, vai demandar muito conhecimento, e muitas dúvidas ainda vão surgir nesse mercado. E nós estamos aprendendo, né, e o propósito aqui do curso é compartilhar um pouco do que estamos aprendendo, e vamos aprender juntos também. Tá? Temos aí, como já falei para vocês, disponíveis para aprender junto com vocês. Bom, vamos lá. Eu já falei aí, nós já conversamos um pouco. A ideia aí, já foram apresentados alguns trabalhos que estão sendo realizados e foram realizados no campo. Nós falamos de duas grandes aplicações da energia solar fotovoltaica, né, que é a aplicação para uso off-grid, ou uso isolado, né, sem ser conectado com a rede. E aí, dentro dessas aplicações, né, off-grid, nós precisamos basicamente de baterias, o que encarece o sistema, né? As baterias realmente encarecem os sistemas, mas esse sistema de aplicação off-grid, ou isolado, ou autônomo, né, são sinônimos, todos eles têm aplicação onde não tem rede elétrica. Então, aonde não tem rede elétrica, nós usamos o que nós chamamos aí sistemas off-grid, sistemas isolados. Eu preciso de um equipamento chamado controlador de carga para gerenciar a energia das baterias, né? Esse sistema realmente ele encarece, apesar dos custos já terem caído bastante, mas ele encarece muito o sistema isolado. Uma das grandes aplicações do sistema isolado é o sistema de bombeamento. O sistema de bombeamento, onde não tem rede elétrica, ele é muito comum e realmente ele traz economia, né? Porque aqui nós não usamos bateria, o reservatório é a própria caixa d'água, o reservatório de energia, no caso, o reservatório de água, né? E esses sistemas
relativamente são baratos, né, para aplicações onde não tem rede elétrica, principalmente aí, né, em tanques de bebedouros de água de animais, né, gados, né, em grandes fazendas, ou mesmo a irrigação de plantações. Nós já estamos vendo aplicações aí solar para irrigação de plantações onde não tem rede elétrica, ou onde o custo da rede elétrica também onera aí, né, os custos e aplicações no meio rural. Vimos também, né, um pouco sobre os sistemas conectados à rede, e aí, né, os sistemas chamados on-grid ou grid-tie, são sistemas que dependem da rede, eles não usam baterias, tá? Mas dependem da rede. Nós, pessoal, estamos iniciando uma fase do que nós chamamos de sistemas híbridos, né? Os sistemas híbridos, eles vão vir, né, nos próximos anos com baterias, até porque nós teremos aí uma energia que é enviada à rede elétrica, e essa energia enviada à rede elétrica, ela traz custos que hoje não está sendo cobrado, né? Apenas custos básicos da rede, de utilização da rede, mas nós já comentamos e vamos falar novamente algumas regras que devem mudar quando eu injeto energia na rede. Quando eu injeto energia na rede e pego essa energia de volta, estão sendo discutidos situações que para impostos, né, cobranças de tarifas nessa energia que é utilizada da rede. Então, os sistemas híbridos com baterias devem crescer nos próximos anos, né? Hoje isso ainda é caro, mas a tecnologia já está pronta para a utilização de baterias em sistemas conectados à rede, né? Então é só para a gente esclarecer que baterias não é somente para sistemas isolados, apesar que sistemas isolados, a grande utilização são de baterias. Bom, e falamos também, né, no nosso encontro passado um pouquinho das tecnologias. Opa, vamos ver aqui. Deixa eu passar aqui. Falamos do avanço das tecnologias, e dentro desse avanço das tecnologias, né, essa corrida aí desde 1975, uma corrida espacial, basicamente aí, hoje nós temos o que nós chamamos de eficiência dos módulos na faixa de 20%, 26%, 25%, e outras tecnologias, né, chegando aí a 40%, 47%. Essas tecnologias praticamente não estão disponíveis comercialmente, mas aí com aplicações em satélites, né, NASA e outros centros de pesquisa atuando nessas tecnologias. Mas deve ficar disponível para nós nos próximos anos. Então a tendência é que a eficiência aumente nos próximos anos, consequentemente os custos devem cair mais ainda. Então isso é uma perspectiva real, então a tendência é que a tecnologia possa melhorar os custos. Assim como nós temos aí os aparelhos de celular, né? O celular cada vez mais avançando em tecnologia, redução de preço e aumentando a eficiência. Então isso foi E nós comentamos também, né, de uma tecnologia nova que tem surgido nos últimos anos, um material chamado perovskita. É uma célula de um material, vamos dizer assim, orgânico, também misturado com um mineral aí, que é a própria pedra, né, de perovskita. Isso tem mudado muito aí as características das novas tecnologias e é uma tendência para os próximos anos, né? Até porque tem questões de custo também, redução de custo, né, e processo de fabricação. Então isso deve acontecer muito nos próximos anos. É uma tecnologia bem nova surgindo aí no mercado. Falamos dos inversores, são sistemas centrais, né, no nosso último encontro. Os inversores é uma peça fundamental para os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Então, basicamente, o sistema compreende de módulos fotovoltaicos, os cabos, né, e esse inversor, que converte a corrente contínua dos painéis em corrente alternada para ligar a rede. E é o coração do sistema aqui, né,
é a inteligência do sistema, onde faz todo o cambiamento, né, de troca de energia com a rede. São chamados sistemas centrais. Em aplicações rurais, onde eu tenho a instalação no solo, os sistemas centrais trazem economia no custo. Até porque, né, no projeto ele pode ser especificado nisso. Não quer dizer que isso aqui é uma tecnologia antiga, né, na verdade isso aqui realmente é uma tecnologia nova e traz benefícios financeiros, né, econômicos para o proprietário quando adota sistemas em solo. Mesmo de telhado, né, quando nós falamos em telhado onde não há sombreamento, o uso de inversores centrais, eles trazem questões econômicas para a instalação. Então, é preciso avaliar, sim, o uso de sistemas centrais. Hoje, nós temos novas tecnologias saindo no mercado, como, por exemplo, o uso que nós chamamos de eletrônica perto dos módulos. Então, nós temos inversores que ficam ligados diretamente no módulo. É um inversor para cada módulo. Nós chamamos isso de microinversores. Na verdade, nós temos os microinversores, que pode ser ligado módulo a módulo, tá? Ou o que nós chamamos também de optimizadores, ou otimizadores, que são equipamentos eletrônicos para cada módulo. Qual que é o benefício desses equipamentos? Primeiro, né, quando a gente pensa numa instalação residencial, ou dependendo mesmo da instalação rural, muitas aplicações rurais, o pessoal coloca ou na casa, ou mesmo num galpão. Nós temos uma questão de segurança elétrica, né? Por que segurança elétrica? Esses optimizadores, eles trabalham com tensão elétrica na ordem do módulo fotovoltaico, por volta aí de uns 50 volts em corrente contínua. Essa tensão é uma tensão segura de trabalho, tá? Então, existem normas, tanto nacionais e internacionais, que informam sobre segurança na hora de trabalhar isso dentro de uma instalação rural ou mesmo residencial. Vemos isso também em aplicações comerciais, né? Sei lá, prédios públicos, hospitais. Tudo isso traz uma questão de segurança, tanto com questões de incêndio, quanto com questões de choque elétrico. É mais seguro. No entanto, ele acaba sendo mais caro. Ele acaba sendo mais caro na hora de trabalhar com eles. Não quer dizer que eles são melhores do que os inversores centrais, né? Não é uma questão de, essa tecnologia ela é melhor. Tudo tem que ser avaliado pelo projetista, tem que ser avaliado para a aplicação que se quer ser utilizada. Em aplicações rurais, em grandes sistemas, onde não há sombreamento, talvez não se faça sentido o uso de otimizadores ou microinversores, por uma questão mesmo de tecnologia. Tá? Mas precisa ser avaliado cada caso, né? Avaliado os custos, né? O retorno financeiro e a instalação como um todo. Mas só para vocês entenderem que tem essa tecnologia, essa é uma tecnologia disponível no mercado. Ok? Bom, e nós encerramos na nossa aula passada sobre regulamentação, comentamos aí sobre a resolução normativa 482. Pessoal, só lembrando aqui, né, nós chamamos de resolução normativa 482 de 2012. Ela regulamenta o que nós chamamos de geração distribuída. A geração distribuída, o nome já fala, né? Ela está distribuída na rede de distribuição. São as usinas que estão nas casas, no comércio e também nas fazendas, nas propriedades rurais, desde pequenas às grandes propriedades rurais. Essa geração distribuída, ela passou por uma revisão em 2015, nós chamamos a revisão da 687, né? É a REN 687 de 2015, e a partir dela teve várias modificações
modificações que ajudou o mercado, né? O mercado de geração distribuída. Depois teve uma resolução menor, né? A 2017, mas entre a 2017, a 786 em 2017, uma das coisas que mudou foi que a GD, né, que nós chamamos de geração distribuída, ela teve aplicações, né, mudanças aí até 5 megawatt pico, megawatt. Então, as usinas de 5 megawatts, não somente solar, pessoal, mas também pequenas centrais hidrelétricas, a biomassa, né, tudo isso entra dentro dessa normativa. Ela tinha algumas classificações, por exemplo, também com as pequenas centrais hidrelétricas. Então, as pequenas centrais hidrelétricas também entrou nessa classificação. Cadê que é hidroelétrica? Isso aí. E nessa classificação não era assim, né? Isso aí. Mudou um pouco aí essa classificação, antes da 687. E aí, de forma geral, depois eu vou deixar o link para vocês aí da resolução. Vocês podem me cobrar sobre isso aí, mas está disponível lá no Classroom também. Como eu falei para vocês, né, das grandes definições, nós temos as pequenas centrais até 75 kW. E aí, pessoal, só reforçando aqui, que usinas até 75 kW, as concessionárias fazem vamos dizer assim, como que eu posso dizer isso para vocês? Os custos de implantação da rede, da melhoria de rede, ela vem pelas concessionárias. Então, se tiver que trocar cabos de rede, tiver que fazer alguma melhoria na rede, toda concessionária ela está ali, né, ligado a isso e sem custo para o proprietário, né? E sistemas maiores, nós chamamos de mini geração, está acima de 75 até ou igual, menor ou igual a 5 mega, são grandes usinas, né? 5 mega aí seria 5.000 kW de potência. Aí, nesse caso, reforços da rede, trocas de transformadores, instalação de transformadores ou subestações, aí já tem custo para o cliente, para o proprietário. E esses custos não são arcados aí pela concessionária de energia. Então aí já começa a ser grandes usinas dentro da geração distribuída ainda, né? E superior a 5 mega, aí já é outra regulamentação, né? Então nós temos outras regulamentações aí. O que nós destacamos, né, dentro da 482, né, e modificação da 687, é o que nós chamamos de geração compartilhada. Na geração compartilhada, traz uma oportunidade para os consórcios e cooperativas, principalmente, né, o setor rural, que já trabalha muito com o processo de cooperativas, as cooperativas rurais aí que nós temos, que é uma oportunidade de trabalho e de consórcio entre os associados, de forma que possa ser gerados as usinas, né? Nós podemos construir uma usina e essa usina pode compartilhar energia com os seus cooperados. Então nós vamos mostrar alguns casos, mostramos já alguns casos de fazendas onde são construídas aí as usinas solares e depois compartilhados essa energia ou com a casa na cidade, dentro da mesma região, né? Vamos supor, nós estamos falando aqui da CEMIG, então dentro da CEMIG eu não posso compartilhar essa energia da CEMIG com a Eletropaulo. Na verdade agora não é Eletropaulo mais, né? Eu acho que é a Enel São Paulo, entre outras concessionárias, ou a Enel Goiás. Então tem que ser dentro da mesma concessionária, mas cria-se uma oportunidade que veio com a alteração da 687 da resolução 482. Bom, isso aqui são as oportunidades que surgem, né? Nós estamos falando aqui de uma forma bem rápida, revisando aí o que nós falamos no nosso encontro passado. Dúvidas vocês podem depois comentar aí lá no chat, para a gente poder ir
conversar sobre isso. E aí, focando um pouquinho mais nas mudanças, né? Nós comentamos de algumas coisas que estão surgindo. Falei sobre esse estudo da EPE, um estudo que saiu no mês passado, então é muito recente. Então, as coisas estão acontecendo de forma muito novas, né? Todo dia sai uma reportagem nova, mas, a princípio, não há uma regulamentação de alteração da norma definida. Então, nós não temos uma definição ainda do que deve acontecer nos próximos anos. Há, sim, alguns questionamentos. Dentro dos questionamentos, para vocês entenderem novamente aqui, né, a energia, aquela energia que a gente paga na nossa conta, na nossa casa, ela é composta de diversos componentes. Nós chamamos de componentes tarifárias. Existe uma componente chamada energia propriamente dita, né? Qual que é a energia que realmente eu estou comprando? Mas essa energia ela tem encargos, ela tem impostos, né? Ela tem PIS, COFINS, tá? E tem uma parcela da energia que nós chamamos de parcela da rede elétrica, que é a TUSD, né? Essa rede são os fios de distribuição das concessionárias e os fios da transmissão, desde as grandes usinas até chegar aí na rede de distribuição, né? E esses fios também têm encargos e têm perdas. Então, na verdade, nós pagamos por tudo isso. E aí, a ANEEL, no ano passado, ela tinha soltado um planejamento, uma proposta, no ano passado, que quando, gente, eu envio energia para a rede e quando eu pego essa energia de volta, nós teríamos uma cobrança, né? Então, dentro daquela composição, né, nós começaríamos a pagar pelo uso do fio, chamado de fio B, ou pela tarifa de transmissão, de distribuição, na verdade, né? Nós pagaríamos aí, ou seja, 28%, nós teríamos aí 72% de volta. O que significa isso? Nós pegamos um exemplo na aula passada, deixa eu revisar com vocês. Imagine que o meu relógio, o meu medidor de energia, contabilizou 1.000 kWh de energia injetado na rede da concessionária. Então, se eu injetei 1.000, para vocês terem ideia, hoje nós pegaríamos 72% de volta. Então, nós só receberíamos 720 kWh de volta. Essa seria a proposta nesse primeiro cenário. Esse é o chamado cenário 1. E como é que funciona isso, professor? Esse cenário 1 seria com uma mudança, né? Quando nós atingíssemos 3,4 GB de potência instalado no sistema, e aí mudaria para TUSD 1. Só para vocês terem uma noção, hoje nós já estamos alcançando os 4 gigawatts. Tá? Nós já estamos alcançando, nós já estamos praticamente aí com esse valor de 4 gigawatts no Brasil. Então, nós já estaríamos nessa situação se isso tivesse sido aprovado, mas não foi aprovado. Tá? E aí, atingindo esse valor, depois nós mudaríamos, né? Seríamos tarifados também pelo fio A, que seria o uso da rede da transmissão, seríamos tarifados por todos os processos, só iríamos compensar a energia. Né? No final aqui, né, depois da mudança, né, da proposta da ANEEL, nós só receberíamos, né, caso fosse enviado 1.000 para a rede, nós só iríamos receber os 300 kWh proposto. Então isso seria realmente muito ruim e essa proposta ela não foi para frente. Bom, nós temos uma nova proposta sendo discutida, alguns projetos de lei, e possivelmente o que deve ficar é o cenário 1, tá? O cenário 1 que tem aí uma tarifação a mais de 28%. Né? Isso deve acontecer, que seria o encargo da energia propriamente dita. Isso deve acontecer nos próximos anos. Então, essa briga toda aqui, né? Eu gosto de comentar e brincar um pouquinho sobre isso.
Normalmente, né, quando se fazem propostas, né, de mudança de regra, acho que o professor Elias também já deve ter visto isso. A gente faz uma proposta muito ruim para que depois as pessoas aceitem a proposta menos ruim, né, que seria a proposta do cenário 1. Então você faz uma proposta aí de 5 cenários bem críticos, o pessoal chorar, espernear, e aí no final, né, vão aceitar de uma forma mais tranquila um cenário 1, que no Brasil ainda não faz sentido mudanças de regra. Hoje, o que nós estamos falando de geração distribuída representa na matriz elétrica cerca de 0,3%, né? Não faz nem cócega ainda no sistema. 0,3% é muito pouco quando a gente fala de energia, né? De carga instalada, de potência instalada, nós já estamos um pouquinho melhor. Nós já estamos aí beirando aí os 3%, tá? De potência instalada. Mas de energia ainda é muito pouco para poder pensar em mudanças, né, em alterações da regra. O que nós temos acompanhado no resto do mundo são incentivos para a geração distribuída, incentivos para a energia solar, e aqui nós já estamos falando em penalidades, tá? O professor Fernando aí tem vários estudos sobre isso, mas se nós pensarmos o que nós temos em perdas elétricas, tá, é muito maior, muito superior ao que nós estamos falando de geração distribuída, tá? Perdas por cabos, perdas por transformadores, né? Perdas elétricas no geral, né? Tanto o que nós chamamos de perdas... qual que é o nome, Fernando? Esqueci agora. As perdas... tem o nome delas aí. As perdas técnicas e as perdas não técnicas, né? Nome bonito que o pessoal dá, né? As perdas técnicas e as perdas não técnicas é muito superior ao que nós temos aí de geração distribuída, né? Depois eu posso mostrar alguma coisa sobre isso para vocês também. Bom, então foi isso. Essa foi uma breve revisão aí do que nós falamos na aula anterior. E para a gente ser um pouquinho mais dinâmico hoje, qual que é a proposta do nosso treinamento aqui hoje, né? A proposta do nosso treinamento ela está ligada a um curso que eu realizei em 2017, um curso promovido pelo MEC e o Ministério de Minas e Energia, em parceria com um órgão de cooperação alemã, a GIZ, chamado Profissionais para Energias do Futuro. Nesse curso que eu tive a oportunidade de participar, a proposta de criação de especialistas em sistemas solares fotovoltaicos, não é o nosso objetivo aqui hoje. Eu só estou querendo comentar para vocês que nós precisamos de profissionais capacitados que entendam de projetos, de execução, de gerenciamento, né? E é claro, né, de inovação de sistemas, sempre de acordo com a legislação, aplicando normas de qualidade, segurança, saúde, meio ambiente, né? A ideia é profissional que entenda de dimensionamento, supervisão, especificação de componentes, instalação, operação, manter os sistemas, tudo isso de acordo com normas. Então, baseado nesse treinamento, nós vamos falar um pouquinho, né, disso hoje. Então, são algumas questões um pouco mais técnicas, mas a ideia aqui vamos imaginar que você é um investidor, você é um produtor rural, ou mesmo você foi contratado por um produtor rural, né, para acompanhar uma instalação, e aí você quer conhecer um pouco alguns aspectos importantes que precisam ser observados na instalação. Então, são conceitos mínimos, conceitos que nós chamamos aqui básicos sobre isso. A ideia aqui não é formar especialistas em uma hora, né? Não dá para fazer isso em uma hora, mas trazer alguns pontos importantes, alguns aspectos importantes que devem ser observados nas instalações, né? Então esse é o propósito, tá bom, pessoal? Quero que vocês fiquem bem tranquilos, porque eu vou acabar falando algumas questões técnicas, tá? Mas ao mesmo tempo trazer para vocês aí conceitos para que vocês possam ter essa noção durante aí um acompanhamento quando for preciso, ok? Então vamos lá, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a nossa preocupação
e aí eu já trago algumas imagens aí, né, que nós temos na internet. Não são imagens do campo, mas são imagens que trazem preocupações para o setor, né? E entre essas imagens, né, eu já vi instalações rurais, muitas instalações em galpões, né, então o pessoal aproveita aí um galpão na fazenda, né, o telhado do galpão, para montagem de sistemas painéis, mas assim, falta uma análise criteriosa, por exemplo, das estruturas. E aí, isso é uma questão que existe profissionais para isso. Tá? No Instituto Federal, eu acho que na Universidade Federal de Goiás, no projeto que estamos participando, o professor Fernando também, a empresa que montou os sistemas, ela teve que fazer um laudo técnico, né? Um laudo de estruturas para a montagem desses sistemas. É claro que isso tem custo, tem oneração para o proprietário, né? Mas é uma preocupação na hora de montagem do sistema. Então, recomenda-se fazer laudos de estruturas, tá? Dependendo aí do galpão, né? Onde vai fazer a instalação. No Brasil, né, nós temos aí sempre as preocupações com custos, né? Mas é importante essa questão de laudos para evitar problemas futuros. Tá? Então, isso aqui, existe um site, né, chamado Wordômetro. Na verdade, não é Wordômetro, não, é outro nome. Wordômetro é outra coisa. Seria medidor de acidentes, né? Tem vários acidentes, depois eu vou compartilhar com vocês, do canal Solar. Eles mostram essas estruturas caindo, né? Então, isso causa acidente, pode ferir aí funcionários, ou mesmo na montagem. Tá? Muitos deles estão associados a ventanias, tá? Então, às vezes, o próprio esforço do vento, mas, consequentemente, né, são problemas que ocorrem por falta de uma análise mais detalhada das estruturas. Tá? Hoje, nós temos aí profissionais específicos que trabalham com estruturas. Se eu não me engano aqui, né, o pessoal pode me corrigir, mas o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, são, vamos dizer assim, as áreas de conhecimento que trabalham com estudos nessa área de estruturas metálicas, estruturas em madeira, ou mesmo em alvenaria. Tá? Então precisa ter esse acompanhamento de perto, na definição dessas usinas. Mas, como eu falei para vocês, né, nas aplicações rurais, nós normalmente recomendamos as instalações de solo, por vários motivos. Né? Uma delas é esta, outra porque no campo nós temos algumas questões. Primeiro, é espaço disponível. Né? Apesar de que você tem a terra, né, vamos dizer assim, tem um custo, né, mas as instalações são relativamente pequenas, ocupa pouco espaço numa propriedade rural. Então, quando eu monto uma usina de solo, há algumas vantagens. Entre elas também a manutenção. Tá? A manutenção dos sistemas. Porque não é simplesmente a montagem, né? Mas nós vamos ver também um pouquinho sobre manutenção, o dia a dia dessas usinas. Então, o uso de sistemas em solo, sim, traz vantagens para as aplicações aí rurais. Né? Nós já mostramos aqui algumas fotos também. Essa aqui é de um shopping, né? Não está muito ligado à questão rural, mas só para mostrar para vocês, né? Isso aqui é um shopping, se eu não me engano, em Mato Grosso. A estrutura cedeu com a chuva, com a ventania, tá? Caindo nos carros. Então o prejuízo é enorme. Né? Então tem que realmente preocupar com o setor. Né? Uma outra preocupação que nós temos, né, é só a questão da capacitação, né, mas também aí o que nós chamamos aí de jeitinho brasileiro, né? Não tem jeito. Então são a velha nomenclatura, né, de gambiarra. Então isso nos preocupa muito. Tá? Cadê? Por que gambiarra aqui? Porque
realmente muitas empresas, né, falta qualificação, né, profissional, e aí querem a qualquer custo, né, trazer aí as suas instalações. Então nós chamamos aqui, né, tem uns errinhos aqui básicos aqui, né, professor Fernando? Por exemplo, o uso de material não apropriado, né, isso aqui é tubulação mesmo de cano, de água, né, para sustentar os painéis, né, o uso de equipamentos que não estão adequados. Vou mostrar para vocês outros exemplos daqui a pouquinho, né, que não estão adequados aqui. Aqui nós chamamos na parte elétrica uma preocupação que é misturar cabos, nós chamamos, né, cabos de corrente contínua, né, CC, com cabos de corrente alternada, CA. Então não são apropriados, né? Além aqui de material, né, material aqui de estrutura metálica, que não são adequados, né? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Existe aí processos de corrosão. Então nós estamos falando de módulos fotovoltaicos que têm garantia de 25 anos. Porém a dúvida é, será que a estrutura vai suportar isso? Essa estrutura vai suportar esses 25 anos? Então tem preocupações aí dentro do mercado que nós temos que ficar atentos, né? E tudo isso pode ser acompanhado, né, dentro da instalação. A grande questão aqui é... o Sérgio aqui, né, está perguntando aqui qual a diferença desses cabos de CC e cabos CA. Na verdade, é porque nós da área elétrica especificamente, nós trabalhamos com uma norma, né, a NBR 5410, e a NBR 5410 ela traz algumas recomendações. Essa norma ela é de 2004, ela não previa sistemas fotovoltaicos. Ela está passando por uma revisão, mas a 5410 falava sobre tensões, né, tensões elétricas de corrente contínua e corrente alternada. Basicamente, para a gente resumir aqui, existe especificações, características intrínsecas em cada uma delas, né? Entre elas, valores de tensão. Por exemplo, nós trabalhamos na nossa casa, né, na maioria das vezes aqui, né, na taxa de 220, 127 volts, corrente alternada. São os valores aí que nós trabalhamos nas nossas casas, nas propriedades rurais aqui em Minas. Goiás seria aí por volta de 380, 220 volts, né, corrente alternada. Nas instalações fotovoltaicas, nós trabalhamos em média na faixa de 500 volts corrente contínua e dependendo da instalação pode chegar a 1.500 volts corrente contínua. E misturar isso é complicado. Então, se o profissional não tem muito entendimento, e aí uma das preocupações exatamente é que outros profissionais podem acessar essa rede, né? Não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui. Aqui nós temos cabos de corrente alternada, passando junto com os cabos de corrente contínua misturado. Então, isso traz um perigo para os usuários, principalmente para quem vai mexer com essa instalação. Nós falamos muito sobre essa preocupação dentro do setor, tá? Mas existem normas para isso e nós temos que seguir essas normas. Eu não sei se foi bem específico, Sérgio, né? Depois a gente pode voltar nesse assunto. Eu vou comentar um pouquinho mais à frente de novo. Aqui são só as preocupações que nós estamos falando nesse setor. Vamos avançar aqui um pouco? Tá. Eu gosto de eu acho que não sei se eu comentei aqui. O Vinícius Airão é um profissional da área de instalações elétricas, trabalhou muito com subestações e ele entrou nessa área de energia solar em 2017 e ele traz uma frase que eu gosto muito, eu sempre repito ela, que as instalações fotovoltaicas trazem uma oportunidade, né, uma possibilidade de mostrar aos clientes, né, aos proprietários, a necessidade de adequação das instalações elétricas. O que eu gosto de seria isso, traduzindo essa fala do Vinícius Airão. Imagine você, numa propriedade rural,
você investir 100 mil reais para a montagem de um sistema fotovoltaico. Ou mesmo na sua residência, né? Residência, você investir aí, em média, aí, vamos lá, 20 mil ou mais dentro de um sistema solar fotovoltaico. E aí, normalmente, o pessoal não quer gastar 500 reais, que seja 600 reais, 700, R$1.000 para fazer adequações elétricas, melhorias elétricas. Que melhorias são estas? Substituições de cabos que não estão adequados, dimensionados corretamente, quadros elétricos que não estão dimensionados corretamente, né? Substituições de disjuntores. O custo é muito baixo comparado ao investimento de um sistema solar fotovoltaico. Tá? E aí, né, o Vinícius, depois eu vou compartilhar essa matéria com vocês, o que nós temos visto em instalações residenciais na verdade, existir uma gambiarra, né? As nossas instalações são precárias, isso de forma geral no Brasil, as instalações elétricas são precárias, existiu uma gambiarra, e aí com a instalação de solar fotovoltaica você aumenta a gambiarra, você aumenta o problema. Então, na verdade, a ideia é melhorar e não aumentar o problema. Ok, pessoal? Não sei se ficou compreendido aí, Sérgio, mas a ideia é melhorar essas instalações, né? Você trazer uma oportunidade. Essa foto aqui, gente, eu tenho até minhas dúvidas se isso aqui não é um fake news, né, da internet, tá? Mas aqui mostra, né, o cliente aqui, ele dando um jeitinho de aproveitar aqui, lá ao fundo nós temos um sistema de aquecedor de água, então tem uma troca de líquido, de água, né? A água fria entra, a água quente sai, e aí o local que ele descia para a residência, foi instalado um painel e ele teve que fazer um furo. Eu até já pesquisei se isso aqui não é fake news, porque não faz sentido, né? Então isso aqui você destruiu o sistema e traz problemas elétricos também. Mas deixei aqui para mostrar para vocês alguns casos bizarros no sistema. O Mauro já fez uma pergunta, o Fernando já respondeu. Obrigado, Fernando. Realmente, o módulo está nessa faixa de 25 quilos, né? Alguns comerciais aí na faixa de 18, 20 quilos é comum, por módulo. Como ele está espalhado, né? Na média, esses módulos hoje têm 2 metros quadrados. Então, você tem aí, em média, a gente acaba utilizando aí 12 quilos por metro quadrado, o peso dele distribuído. Tá? É relativamente leve, mas você tem que levar em consideração a estrutura, né, que tem. Então, no final da conta, isso traz um peso que precisa ser dimensionado na instalação. Ok? Bom, essas são algumas preocupações. Hoje nós estamos caminhando um pouquinho mais rápido aqui. Vamos ver se a gente fecha dentro do horário. Vamos falar um pouquinho sobre inspeção visual. Qual que é a ideia da inspeção visual? O próprio nome já está falando, né? Durante uma instalação, muitos problemas você pode resolver apenas visualizando, né? Por exemplo, o condicionamento dos módulos, né? Então o pessoal chegou com os módulos, acondicionou eles de forma tranquila, né? E temos minha chave aqui. Como resolver isso, né? Então, nós já mostramos para vocês aquelas preocupações. Aqui eu estou mostrando outras, mas por exemplo, o uso, né? Aqui uma instalação rural no campo, né? E aí a empresa, na hora de for montar, não tinha os conectores corretos ou não fez a fixação corretamente, né? Nós chamamos clamps metálicos. Isso aqui, esse material aqui é aquele parafuso de telha, aquelas telhas 366, né? Eles não são adequados para uso em instalações fotovoltaicas, mas, novamente, né, a empresa querendo economizar, acaba usando de forma errada.
existe, para cada módulo fotovoltaico, o módulo ele tem uma espessura. Essa espessura, em muitos casos, são padrão, né? Tem uma espessura padrão, mas dependendo do módulo, ela muda a espessura. Então, tem espessura de menores, né? De 2 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Tá? E se não utilizar corretamente, novamente, um projeto de 25 anos, com certeza teremos problemas aqui. Exatamente, Fernando. Então, se você pensar em projetos aqui que é para durar 25 anos, com certeza teremos problemas nessas instalações. Ok? Então, essa é a grande preocupação nossa aí dos sistemas solar fotovoltaicos. Ok? Me dá aqui só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu tomar uma água aqui. Ok. Então, são preocupações que nos trazem aqui. Outra preocupação, né, isso aqui é visual, eu comentei com vocês, o módulo ele tem, nas suas características mecânicas, as dimensões de, em média, 1 metro por 2 metros. Né? Então, isso é distâncias, né? E dentro dessas distâncias, isso dá o que? 2 metros quadrados, né, de área. E ele tem recomendações do fabricante para a sua fixação. Né? E se ele não for fixado corretamente, aqui novamente uma usina, né? Se ele não for fixado corretamente, o vento vai levar esses módulos, né? Pelo esforço do vento, né? Além de perder a sua garantia. Ok? O professor Olívio que está aqui. Bom dia, professor Olívio. O professor Olívio é um grande parceiro nosso, né? O coordenador nosso do projeto NUPSOL. Está fazendo aqui, é um comentário, Olívio? Deixa eu ver aqui. Exatamente, né? Exatamente. Precisamos avaliar aí o suporte, né? Essa parte do telhado, né? Para poder ver essas questões, né? Essas condições adversas do clima. Tá? Mas se o projeto for bem realizado, né? Com os equipamentos corretos e materiais corretos, com certeza nós teremos assim vantagens de utilização dos sistemas em dia. Deixa eu ligar meu ar aqui de novo aqui. Garota aqui. Vamos lá. A foto aqui não ficou tão boa aqui, né? Novamente, quando a gente fala de clamps montados, esses clamps eles precisam ficar bem ajustados. Tá? Então aqui ficou um espaçamento. Então, na verdade, nós temos o que nós chamamos aqui de ajuste para fixar no módulo, e esses ajustes ficaram com um espaçamento muito grande. Tá? Com certeza, né, um vento aqui pode trazer prejuízo para a instalação. Né? Novamente, isso pode acontecer tanto em usinas de telhado quanto em usinas de solo. Né? Isso pode acontecer. Isso, professor Fernando. Na verdade, esses furos já vêm de módulo, né, de fábrica. Tá? Se você furar um módulo, normalmente você perde a garantia do fabricante. Tá? Então, só de furar, né? Eu já vi várias instalações onde o pessoal fura os módulos para poder fixar, né? E isso perde a garantia do equipamento. Tá? Então, já existe realmente a estrutura adequada para cada caso. Tanto para telhado, para cada tipo de telhado tem uma estrutura adequada, né? Tem também para solo. Então, depende aí do material que você vai e do tipo de instalação que você vai montar, né? O Elias está mostrando alguns casos. Não, gente, nós vamos ter muitos casos aí nos próximos anos, né? As instalações aumentando e vão ter muitos casos, porque é um mercado, como eu falei para vocês, aquecido, tá? E nós precisamos nos qualificar, tá? Todo dia surge uma situação nova, tá? E aí, vamos dizer assim, o pessoal tem feito muitas coisas que não são legais aí
E é esse o nosso objetivo, né? Disseminar o conhecimento e capacitar os profissionais para que possam realizar o serviço da melhor forma possível, né? De forma dentro das normas, né? Essa situação a gente até brinca, né? Mas isso aqui não é uma brincadeira, é montagem mesmo. Então, essa estrutura é totalmente inadequada. Aqui tentou fazer uma elevação do sistema, né? Então usou aqui um processo totalmente inadequado para a montagem do telhado, né? E aí, em alguns casos, gente, isso aqui são sistemas grandes, pode ser sistemas de comércio, tá? E o cliente, né, vamos dizer, a pessoa que é o usuário do sistema, ele não sobe no telhado para saber o que está sendo acontecido, né? Há uma discussão no mercado para a criação de empresas do tipo uma empresa certificadora, né? Isso já deixa eu colocar aqui, empresas certificadoras de instalações. Por que essas empresas certificadoras? Exatamente isso. Você tem uma empresa que monta o sistema e uma segunda empresa que certifica aquele sistema, aquela montagem, né? Se aquela montagem está de acordo com as normas, se aquela montagem está dentro das especificações corretas que foram contratadas, se a instalação foi realizada de forma correta, né? Tanto com cabeamento, com várias outras características, né? Mas tudo isso tem custos. Mas novamente eu cito, né? Os custos de implantação não serão menores do que um custo de certificação, né? Então realmente existe, aí o Fernando já está falando, já existem várias outras normas que a gente tem que atender, né? NR, já falamos sobre a NR35 de alturas, a própria NR10 de segurança elétrica, né? Precisa ser observada para todos os funcionários. São alguns casos que nós estamos mostrando aí, né? Aqui, né, a forma inadequada, novamente o parafuso de telha, né? O pessoal usou aqui o parafuso de telha e o uso inadequado aqui também de estrutura para fixar o módulo, né? O Rony aqui está lembrando, né, do responsável técnico, sim, né? Ele cria, na verdade ele pode emitir laudos e RT de execução, né? Mas ao mesmo tempo existem outras empresas que podem fazer isso, entendeu? E o cliente só com o ART não tem uma segurança se aquela instalação realmente é uma instalação bem servida, né? Adequada. Então, na verdade, isso é mais para a garantia do cliente, propriamente dito, que tem um sistema, né, que foi contratado. Então, imagine que um cliente, né, vamos pegar aqui um exemplo do Elias. O Elias quer montar um sistema na casa dele que gere 600 kWh por mês. Né? Como usuário, gente, como um simples usuário de energia, né, o que me garante que vai gerar ou não, né? O que garante que aquela instalação que foi realizada no telhado, ela é de boa qualidade ou não, né? Então precisa de uma empresa que certifique ou realmente de empresas que prestem um bom serviço na instalação. Nós estamos falando de casos gerais, né? Não estou falando que todas as instalações é isso aqui não, pessoal. São algumas preocupações nossas que pode gerar no campo, né? Que pode gerar uma situação assim, né? Que a gente até brinca, né? Aqui o cara montou uma estrutura lá, eu não sei se isso aqui é um galinheiro, né? Então tem um painel sombreado um por cima do outro, então isso aqui não deve acontecer, né? Porque um painel está cobrindo o outro, tá? Mas assim, é por falta de conhecimento, tá? Qualificação, exatamente, o Olívio está falando aí, é a parte de qualificação profissional, né? E a qualificação não é só para o profissional da elétrica, né? Como eu falei para vocês, nós temos aí o engenheiro mecânico para estruturas, né? O engenheiro civil, mexer com estruturas, outros profissionais que vão trabalhar isso aí de forma que possa ter um melhor resultado possível na hora de fazer a entrega de uma instalação, tá? Então existem vários profissionais para esse setor e nós precisamos qualificá-los, tá? Aí estou mostrando para vocês, né? Isso aqui realmente é um grande problema,
né, na instalação. Tem hora que a gente vê essas fotos, né, a gente recebe muitas fotos dessa aqui, a gente até pensa que isso aqui não é montagem, né, é fake news, mas assim, muitas delas são reais. Um outro problema que nós encontramos, né, é a questão aqui novamente de inversores centrais. E aí só para explicar para vocês, pessoal, muitos desses inversores, eles suportam a instalação, vamos dizer assim, no tempo. Eles têm aí uma proteção, a gente chama de IP, né? IP, alguns deles são 65. Que significa isso? Que eles suportam ações de intempéries de respingos de água, chuva, sol e poeira. No entanto, é um componente eletrônico, né? É uma eletrônica. E essa componente eletrônica, ela sofre com as intempéries do tempo. Então, se ele ficar diretamente no sol, recebendo no sol, sol e chuva direto nele, a vida útil vai reduzir. Tá? Normalmente, o que nós vemos aí são esses inversores debaixo dos módulos, tá? Evitando aí que ele receba diretamente chuva sobre ele, né? Sol sobre ele, mas ele vai receber poeira. Tá? É claro que se ele tiver um abrigo projetado para ele, será melhor. Né? Além disso, o uso de caixas elétricas adequadas, né? Caixas que também tenham proteção e isolação contra poeira, proteção aí contra insetos, né? Os bugs, nós chamamos aí, né? Porque normalmente no meio rural, vespa, formigas, até mesmo nas cidades, né? Então elas precisam ser bem especificadas, bem projetadas. Tá? Nós vemos aí vários projetos, o pessoal às vezes esquece de usar isso de forma adequadamente. Tá? Uma outra análise aqui, um pouquinho bem mais técnica, talvez a foto aqui não vai ajudar a vocês identificarem, né? Alguns módulos, eles vêm com os conectores de fábrica, e esses conectores de fábrica podem ser diferentes dos conectores de mercado. E aí, né, o que se deve fazer é buscar o conector apropriado. Então, existe para cada tipo de conector, nós temos aqui dois conectores, um do tipo MC3 e um do tipo MC4. Tá? E aí, são conectores diferentes. O que a empresa resolveu fazer é dar um jeitinho, né? Dar um jeitinho aqui, né? Que nós chamamos aqui para poder conectar esses conectores diferentes. E isso traz riscos, né? Então, por exemplo, aqui mostrou um exemplo, essas fotos aqui, pessoal, depois eu vou até mostrar o link para vocês, foi do treinamento que nós fizemos, né? O pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, e eles acompanhando vários projetos. Né? Então, eu vou mostrar para vocês o uso inadequado, né, de equipamentos, de climpagem, por exemplo. Então, as empresas, em algumas delas, querendo economizar, né, na hora de montar um sistema, eles usam equipamentos inadequados. Né? E isso trazem prejuízos. Equipamentos adequados, eles são mais caros, dependendo aí do equipamento. Esse alicate aqui, o mais barato dele, ele custa aí na faixa de 350, 400, 500 reais, os mais baratos deles aí, né? Alicates de cortes específicos, né? Faixa de 100, 150 reais, relativamente não são caros quando comparados ao sistema, né? Nós estamos falando de sistemas básicos aqui, valor mínimos aí de um projetinho, em torno de 15 mil reais, né? E aí, claro que os equipamentos são caros, tá? Mas economizar em ferramentas não faz sentido. Tá? Não faz sentido economizar em ferramenta nesse processo aí. O Fernando já está me cobrando a lista de presença, né, Fernando? Vou passar aqui para vocês a nossa lista de hoje. Cadê ela? Peraí. Enquanto eu vou achando aqui, nós vamos batendo um papo aqui. Deixa eu achar minha lista, Fernando. Tá aqui? Não. Peraí. Perdi minha lista hoje, Fernando. Mas tá aqui. Lista de presença. Peraí, só um minutinho, pessoal, que eu devia ter liberado aqui minha lista. Tá em outro lugar. Já libero para vocês.
Então, eu só estou mostrando para vocês algumas coisas que a gente precisa preocupar, tá? Tem isso, com certeza, nas empresas que instalam, empresas sérias no mercado, tá? Mas também temos várias outras aí que, vamos dizer assim, não são tão sérias assim, tá? Então, nós preocupamos muito com isso. Deixa eu abrir aqui minha lista de chamada aqui. Deixa eu meio aqui, só um minutinho. Opa, no Drive. Essa aqui é... Pera aí, Fernando. Hoje é dia 31, né? 31 de outubro. Vamos lá. Eu vou liberar isso aqui para vocês. Eu ver se está certinho aqui. Tá aqui. Aqui. Tomar. Hoje é dia 31. Desculpa aí, pessoal. Perdi meu link. Mas já está aqui. Opa. Estou colocando aqui no chat para vocês. Deve ser isso. Valeu, Fernando. Obrigado. Está aqui já. Vamos lá. O link está disponível. Depois eu compartilho o restante no final da aula de novo. Essa instalação aqui, pessoal, é uma instalação interessante. Isso aqui aconteceu aqui em Cachoeira Dourada, Goiás. E faz parte de um projeto de pesquisa da Universidade Federal de Goiás, de Santa Catarina, na usina da Enel. E aqui eles fizeram uma usina de solo. Eu estou chamando a atenção para vocês, porque numa usina de solo, nós estamos falando de usina solar fotovoltaica, de solo, não faz sentido você ter direcionamento dos painéis de forma errada, né? E aqui aconteceu um erro, né? Aqui teve um desvio de 50 graus. Então, nós recomendamos, quando a gente faz uma montagem de solo, que ele fique para o norte geográfico, né? Norte geográfico da instalação, porque isso vai produzir muita energia, tá? E que ele possa ser com uma inclinação igual à latitude. Então, isso são condições ideais. Agora, quando eu vou construir uma usina de solo, eu posso colocar no norte verdadeiro, né, o geográfico, com uma inclinação igual à latitude. Porém, né, aqui a instalação ela ficou com um desvio de 50 graus. Justificaram porque a usina lá tem uma subestação e que o GPS, lá, a bússola lá, trouxe um erro, né? No entanto, é possível, até mesmo pelo Google Maps, por exemplo, você avaliar esse norte. Então aqui era possível ter arrumado esse erro aqui. Então foi um erro gravíssimo. Isso trouxe prejuízo na avaliação da planta, né? Porque aqui era um projeto de pesquisa e eles queriam avaliar aí a produção de energia comparando com outras instalações, né? E isso realmente trouxe prejuízos para a pesquisa. Mas eu já vi isso em outras instalações, tá? O pessoal que vai aí para Goiás, né, que sai de Itumbiara para Goiânia, em Morrinhos tem uma instalação no próprio Instituto Federal de Goiânia. Eu já tem um tempo que eu não passo lá, o Fernando sempre pode falar depois para nós aí, né? Para mim a instalação também ela tá ligada, ela foi montada de forma equivocada, uma instalação de solo, onde ela está praticamente aí direcionada para o oeste, né? Então não faz sentido isso, não faz sentido você montar ela em solo com um direcionamento equivocado. Na beira da rodovia. Quem passa na rodovia dá para ver, né? A rodovia ela é sentido norte-sul, então ele tinha que estar ali, vamos dizer, paralelo com a rodovia, mas os painéis eles estão montados aí praticamente perpendicular, né? Então para mim não faz sentido isso, você já montar uma usina de solo e fazer uma
uma orientação equivocada, né? Isso traz perdas. Quando essas perdas são no telhado, pessoal, é diferente, né? Você montar no telhado e fazer estrutura no telhado para melhorar a inclinação, nós já comentamos que não faz sentido. Eu vou postar novamente para vocês depois sobre isso. Não faz sentido no telhado você mudar essa orientação. Mas no solo também não faz sentido você montar errado. Mas é montagem. Outro problema de solo, tá? Aqui nessa usina, a usina foi montada no Ceará, por motivos ainda de estrutura, tá? Deixaram muito baixo, tá? A montagem, o que dificulta muito a manutenção aqui, principalmente, né? Você tem que acompanhar com frequência, porque qualquer arbusto, né? Qualquer plantação que cresça aqui, né? E a plantação pode ser muito pequena aqui, ela já vai trazer sombra no seu sistema. Tá? Então nós até compartilhamos isso com vocês, né? Mas existe uma altura mínima aqui que possa, pelo menos, montar o nosso sistema para evitar que crie um problema de sombreamento. Tá? A ideia aqui deles era que produzisse menos sombra possível nos módulos, né? Mas também você tem aí uma questão de sombreamento de plantação de vegetação, que precisa ser preocupado, que você precisa ser aí observado. Né? Outras situações, né? Às vezes o pessoal vai construir as usinas de solo, e dependendo do local, né? Aqui tinha muita areia nesse local aqui, eles construíram num período que não tinha chuva, e depois, né, com as primeiras chuvas, foram entupindo toda a parte de estruturas, e aí essa estrutura aqui é uma estrutura de rastreamento, então são peças móveis, e com as primeiras chuvas foram coberto tudo, né? Tudo foi coberto aqui. Então tem que ser preocupado também com isso. Normalmente, nas usinas de solo, o pessoal faz uma limpeza, né? Às vezes colocando britas, para evitar aí, né, a parte de corrosão e a parte também de crescimento aí de arbustos, né? Árvores assim, ao redor da usina. Ok? Bom, outro problema grave, né, dentro das instalações são essas, né, que a gente vê muitos vídeos sobre isso, né? Caminhar sobre os módulos, pode? Né? A gente brinca aí, pode isso, Arnaldo? Né? Colocamos aí ajudando a ajuda aí do nosso Galvão Bueno aí, o pessoal gosta dele, né? Mas tudo bem. Qual o grande problema aqui? Né? Normalmente o pessoal querendo maximizar, né, a produção de energia, eles não deixam espaçamento entre os módulos. Exatamente, né, a figura mostra, né, que você precisa ter um espaçamento entre os módulos para fazer as manutenções devidas. Tá? Nós já comentamos que a poeira ela traz prejuízo para os sistemas, por isso que instalação em solo ajuda, né, na manutenção. Nós estamos falando já em questão de manutenção, então a instalação em solo ajuda bastante, né, dentro dessa manutenção. Mas o que nós vemos aí são várias instalações, né? O pessoal aí sem preocupação nenhuma fazendo esse tipo de montagem. Eu deixei com vocês aqui, pessoal, estou compartilhando novamente aí a nossa tela. Eu deixei no nosso encontro de hoje, já vou disponibilizar aqui, vários materiais sobre isso. Estou postando aí novamente, deixando liberado para vocês, mas tem vários materiais sobre isso. Entre eles, existe um vídeo, eu não vou rodar ele aqui não, porque dá para rodar ele, mas a SolarWorld, ele é um sistema, aqui o vídeo não vai ficar muito legal não, mas eu vou até avançar. Ele mostra as pessoas, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. Mostra pessoas caminhando no vídeo. Isso aqui é de um fabricante. Tá? Então, esse fabricante específico, né, a SolarWorld, ele garante o sistema dele. Apesar de que nós não vimos aqui um teste que eu vou mostrar para vocês, que é um teste chamado teste de iluminescência e teste de infravermelho desses módulos. Né? Mas esse fabricante ele garante. E tem muitas empresas, por causa desse vídeo, fazem o que nós chamamos de
não, todos os módulos, né, todos os módulos suportam então peso. E na verdade este fabricante especificamente, ele está garantindo o sistema dele, não é todos. Tá? Por que isso acontece? Tá? Esses vídeos vão estar disponíveis para vocês, né? Mas a ideia aqui é que não é recomendado pisar sobre os módulos. Então não é recomendado que você ande sobre os módulos, nem mesmo na hora da fixação, né? Porque isso traz o que nós chamamos de microfissuras. Tá? Existe até algumas empresas de treinamento, o vídeo aqui também não vai ficar legal, mas eu vou mostrar depois esse material. O pessoal sambando, né, no treinamento. Porque meu colega não me ajuda. Assim, o vidro ele é resistente, tá? Então ele tem uma certa resistência, mas existe o que nós chamamos de microfissuras, aquilo que não é visível aos nossos olhos, né? Então eu vou deixar depois, tem outros vídeos sobre isso, né? Mas toda vez que você caminha sobre os ossos, até mesmo colocando a mão para poder apertar um parafuso, pode ocorrer o que nós chamamos de microfissuras, né? A célula fotovoltaica ela é muito sensível, então ela vai danificar, ela vai quebrar, né? E isso ao longo da vida útil do módulo vai trazer prejuízo para o sistema, né? Vai trazer perdas de energia quando não ocorre problemas maiores, né? Até mesmo aí a queima do módulo, tá? Então assim, o vidro não quebra, o vidro não vai danificar, mas você tem problemas elétricos internamente. Eu estou deixando para vocês, né, eu deixei aqui no link, na descrição do nosso curso, vários materiais sobre isso, né? O processo do pessoal ir pisando, né, nesses módulos. Então tem um vídeo que mostra exatamente sobre isso, processo de caminhar sobre o módulo, né, os problemas que vão acontecer. Então às vezes eu vou só ajoelhar rapidinho para poder... então ele vai quebrando as células, né? O pessoal não vê isso, e somente com equipamentos muito sensíveis, né? Tem um teste para isso. Eu vou deixar na descrição depois do nosso curso esse material para vocês assistirem lá, tá bom? A grande preocupação nossa aqui, pessoal, é tomar cuidado. Então, se você estiver acompanhando uma instalação, você está olhando o material, se você ver alguém, né, caminhando, pisando no módulo, você pode chamar a atenção, né, que realmente isso não é bom para o sistema, não é recomendado fazer isso, ok? Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Aqui vai mostrar outros vídeos aqui, né, mostrando aí o problema de danificar esses módulos. O Mauro falando sobre módulos que servem como telhas. Sim, já existe, né? Já existe. Isso acaba encarecendo um pouco o sistema, Mauro, mas é uma tendência. É uma tendência que você já faça isso para evitar realmente aí essa questão de goteiras, né? Então você já substitui toda a garagem, né, todo o telhado por módulos. Tá? Então já tem essa tecnologia, mas a questão é que o custo ainda é mais elevado, né? O preço da telha acaba ficando caro, então ainda não está disseminado aí comercialmente, mas já existe, tá bom? Isso aqui, pessoal, deve crescer muito, né? Isso aqui é exatamente quando as empresas vão fazer a fixação. Nós temos aqui o que nós chamamos de os grampos no telhado. E aí a pessoa fala, essa parte aqui ela é mais resistente no painel, né? A parte de ferragem. Então eu vou caminhar aqui, eu vou pisar aqui, para poder fixar o meu painel lá na frente, né? Porque eu estou pisando só nesse cantinho aqui. E aí com um aparelho específico, aqui uma câmera termográfica, né? Essa câmera termográfica consegue visualizar o dano no módulo, né? Verificando temperaturas, né? E aí pode perceber, eles perceberam aqui que queimou esse módulo aqui. Eu deixei para vocês sobre esse estudo com câmeras termográficas, vou voltar aqui para vocês, mas tem um vídeo muito interessante. Na verdade, o laboratório de solar fotovoltaica da universidade
de Santa Catarina. Tem vários trabalhos bons aqui, eles falam sobre isso. Esse material que eu estou trazendo para vocês é de lá, né? Falando sobre diagnóstico de falhas. Então tem vários estudos, né? E o professor aqui, o professor Ricardo, ele comenta, né? Essa instalação aqui é uma das instalações deles, né? Porém, mesmo, vamos dizer assim, não somos nós, os profissionais da engenharia, que vai ficar subindo o telhado, que vai ficar fazendo serviço, né, de montagem. Mas o pessoal que vai montar, subir no telhado, eles precisam ser treinados. E aqui, mesmo um projeto deles, eles pegaram o pessoal pisando nos módulos, né? E aí eles deixaram até depois para fazer estudos, né? Mostrando aí o problema da termografia, né? Então isso acontece, né? Tá, o Moacir aqui, o Júnior me ajudando aqui sobre os carpotes, né? Os carpotes são sistemas de garagem de carros, né? Realmente já existe. Tem seus custos, né? Mas hoje já está baixando bastante aí, já tem custos bem mais acessíveis. A Camila fez uma pergunta sobre a questão da manutenção, né? Uma instalação com pouco espaço, né? O que poderia ser feito? Bom, dependendo da instalação, Camila, são duas coisas, né? Se for uma instalação grande, né, vamos dizer assim, uma instalação comercial, uma instalação grande, existe aí, né, os caminhões, né, com sistema de elevação, que você pode elevar. Eu acho que eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho uma foto específica delas. Acho que eu não tenho aqui nesse momento mostrando isso. Tem, vou mostrar daqui a pouquinho uma foto sobre isso. Acho que está até no próximo vídeo aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui no próximo vídeo. Deixa eu ver se ele mostra. Vou avançar um pouquinho, depois eu volto. Não está aqui. Vou avançar um pouquinho, depois eu volto na minha imagem. A Camila perguntou sobre questões de caminhões aqui. E nesse estilo aqui, Camila, não sei se consegue me visualizar legal aqui. Nosso encontro aqui. Opa, é esse aqui mesmo. É isso aí. Por quê? Aqui nós podemos ver exatamente isso. Você pode usar esse tipo de caminhão para poder fazer elevação de sistemas, tá bom? Mas isso encarece, né? Se a instalação for pequena, existe materiais de limpeza, né, com cabos extensores, e hoje o pessoal tem falado muito de robótica mesmo, né? Já existe robôs que fazem limpezas de sistemas, né, de módulos de forma automática, tá? Então, nós já temos um breve spoiler aqui, avançando um pouquinho nossa aula aqui, né? Onde é que nós estávamos? Aqui, um pouquinho mais atrás. Aqui. Voltando aqui. Deixa eu voltar aqui. Isto. Não. Aqui não. Era aqui. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Aqui. Então, assim, tem problemas, né? Nós podemos verificar isso. Outra situação que difícil, né, de visualizar, mas em alguns casos, né, para um usuário comum, né? Mas aqui são defeitos de módulo. Isso aqui é defeito de fabricação mesmo. Então, mas aqui esse módulo aqui está com defeito, ele deve ser substituído. Normalmente as empresas substituem com muita tranquilidade, tá? Mas eles precisam ser substituídos. Eu estou trazendo aqui depois um link. Esse link aqui tem vários estudos aí sobre esses tipos de problemas encontrados em módulos, tá? Outros problemas encontrados, esse aqui talvez é difícil de visualizar. Os alunos nossos lá do IFG, eu já comentei com eles, né? Nós temos um único módulo montado próximo do nosso laboratório do NUPSOL. Esse módulo ele foi montado em 2014. Ele está lá sozinho, montado lá no laboratório, e apareceu exatamente esse defeito. Esse aqui é o chamado Snail Trail, ou caminho de lesma, tá? Mas é um defeito do módulo. Esse defeito,
ele ainda não tem muitos estudos sobre problemas ocasionados nele de perdas de energia, mas assim, são recomendados que sejam substituídos. Os módulos têm garantia para isso também. No entanto, lá no IFG ele até que ficou como uma opção de estudo, né, para ver o que vai acontecer com esse módulo nos próximos anos. Então já está lá com 6 anos, né, o módulo ele funciona, ele, né, não perdeu suas características totalmente. Nós estamos aí, assim, né, Olívio, que a gente conseguiu um traçador de curva. Traçador de curva é um equipamento que vai medir realmente como é que esse módulo se comportam aí com esse tipo de situação. Mas isso aqui é bem visível, né? Então você consegue visualizar esse tipo de problema dentro de uma instalação. Aqui é a fixação, né? Eu falei para vocês que eu gosto muito do sistema solar fotovoltaico porque ele é muito multidisciplinar, né? Aqui envolve um pouquinho de química, né? Mas é estudo de materiais, pessoal da mecânica, nós mesmos da elétrica estudamos um pouquinho sobre isso. Mas assim, alguns materiais não se combinam, né? E eles causam o problema aí da corrosão. Tá? Então, a corrosão realmente é uma situação grave, né? Precisa ser avaliada. Então, aqui tem o que acontece, né? Alumínio com alumínio não vai ter problema nenhum, né? Mas alumínio com cobre começa a ter um primeiro grau aí, né? E aí alguns problemas que vão acontecendo para cada tipo de material. Então, isso pode acontecer, isso traz, além de prejuízo na instalação, perda de garantias. Então, perda de garantia com material inadequado no uso aí da instalação. Por fim, aqui, né, nós já estamos avançando aqui na nossa última parte. Aqui já é uma situação muito específica, nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas é muito específica do profissional de instalação. Mas, mesmo você não tendo um conhecimento, você já começa a ver aí, né, quando uma empresa é uma empresa mais séria no setor, o uso de equipamentos, né, adequados para fazer as instalações, né, e montagem de sistemas. Então existe, nós chamamos de equipamentos básicos para fazer tanto a manutenção quanto o comissionamento. O que é comissionamento? Comissionamento são testes realizados após a instalação, antes de fazer a ligação do equipamento. Então, novamente, eu comentei com vocês, né? Você contrata uma empresa, a empresa faz a instalação do sistema. Antes que esse sistema seja ligado, uma outra empresa, né, vai fazer o comissionamento. Claro, e isso é feito hoje nas grandes usinas. Tá? Nas grandes usinas isso é feito hoje. Nas pequenas usinas, eu vou ser bem sincero, isso não acontece. Né? Até porque alguns materiais aqui são caros e o pessoal não faz isso. Já economiza na instalação, eles vão economizar também nos equipamentos. Mas, para sistemas rurais, eu já falo para vocês que sistemas rurais acima de 50 kW pico, para mim já é uma grande instalação. Né? Um sistema desse de 50 kW pico rural, que é considerado ainda para o setor já um sistema pequeno, né? Porque nós já falamos que usinas podem chegar a 1000 kW pico, ou até mesmo 5.000 kW pico. Falar em sistema de 50, ele é relativamente pequeno, apesar de já ser um bom sistema. Né? Precisa de fazer já um comissionamento adequado. Né? Que tipo de comissionamento? Nós chamamos comissionamento de categoria 1, né? Que são equipamentos básicos, um multímetro, um alicate amperímetro, um megômetro e um termômetro para avaliar o aterramento, a isolação do meu sistema, né? As isolações elétricas. São categorias que nós chamamos aqui equipamentos básicos que um profissional, né? O eletricista, o técnico eletrotécnico domina muito bem, e alguns equipamentos de categoria 2 que vão precisar aí de um profissional já, vamos dizer assim, mais qualificado, né? Muitos deles já realmente um curso técnico avançado, né? Especial para poder trabalhar nisso, né? Nós chamamos aqui a termografia, né? Câmeras termográficas. Câmeras, realmente é caro essas câmeras, né? As mais baratas aí no mercado
é na faixa de R$ 5.000, né? Mas não tem uma boa resolução. Mas já resolve, já ajuda. Tá? Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. E hoje, né, eu vou comentar para vocês, eu já mostrei aí, o pessoal tem usado muito drones, porque dependendo do tamanho da usina, não faz sentido você sair caminhando, fazendo análise módulo a módulo, com uma câmera de bolso ou uma câmera de mão. Então você faz isso com um drone. O traçador de curva é um equipamento específico, eu comentei com vocês agora há pouco, ele consegue ver detalhes das instalações, né? Assim como um analisador de rede elétrica, né? E aqui é o campo aí do professor Olívio, o professor o Fernando, né? Trabalham muito com a parte de qualidade da energia elétrica, especificamente. Então são equipamentos mais avançados, né? Que exigem uma qualificação maior para os profissionais. Normalmente, são empresas que vão fazer comissionamento de usinas. Né? Eles vão fazer comissionamento de grandes usinas. Mas eu chamo a atenção porque, mesmo instalações rurais de pequeno porte, né, para mim, já exigem equipamentos como esse. Tá? E algumas empresas já trabalham isso aí, tá, dentro deles. Só para você ter ideia, pessoal, um traçador de curva, hoje, o mais barato no mercado está na faixa de uns R$ 25.000. Só o traçador de curva, R$ 25.000. O mais barato deles, aí, valor médio, né? Alguns melhores aí tá na faixa de 35.000, R$ 40.000 por dólar, né? São os traçadores de curva. As câmeras termográficas, tem câmeras termográficas de vários preços, tem câmeras termográficas de R$ 150.000, tá? Até mais. Então depende muito de cada aplicação delas. Juntamente com o drone também, né? Se for aplicar com drones, e aí eu não sei se o Gesmar está aqui, o Gesmar já trabalha já um pouquinho com drones, com câmera termográfica. Tô aqui. Tá aí, né, Gesmar? Depois você pode comentar aqui no chat para nós aqui, essa questão de uso de câmeras, né? Tanto no meio rural já usa, o pessoal, as fazendas já usam câmeras com termografia para uso no campo, né? E agora também, depois nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Aqui são procedimentos básicos nesse procedimento aqui nosso aqui, né? Um procedimento bem básicos mesmo. Nós sempre recomendamos o pessoal fazer testes, né, com um alicate amperímetro aqui. É um testezinho muito básico, mas muito importante para a segurança, né? Lembrando que painel solar, pessoal, colocou no sol, ele já gera energia, ele já está produzindo tensão e corrente elétrica, né? Então tem sol, normalmente as instalações são feitas durante o dia, então o pessoal já está montando, já tem tensão, já tem corrente elétrica. Então tem que tomar cuidado, né? Então tem que estar sempre verificando isso, mesmo com todos os disjuntores desligados, com todos os equipamentos desligados, né? Fazem-se testes com os aparelhos elétricos, especificamente, né? Por que eu estou falando a preocupação com isso e um alicate amperímetro resolve o nosso problema? Porque durante uma instalação, né, pode acontecer de que um cabo ele fica ali, nós chamamos, né, mordido, e isso traz prejuízo, né? Ele pode trazer fuga de corrente elétrica, e essa fuga de corrente elétrica, né, traz, mesmo o circuito estando aberto, tá, ele traz aí corrente elétrica e tensão na instalação, e isso pode trazer, tá, problemas aí dentro da nossa situação. Aqui novamente, a figura não dá para ver muito bem, depois eu vou compartilhar com vocês o material, né? E aí o que o Gesmar está compartilhando com vocês, né? A ligação está funcionando, está ocorrendo aqui, você, né? A olho nu você não consegue ver nenhum problema, mas com uma câmera termográfica você vê, né, aqui do lado uma instalação bem feita, né, toda azulzinha com a temperatura baixa, e aqui o problema da instalação mal feita, já trazendo aqui, mostrando um ponto quente. E esse ponto de aquecimento pode sim, né, novamente aí, ó, a câmera termográfica mostrando, existir um ponto quente. Isso aqui, pessoal, na época do curso, né, o pessoal, né, o instrutor nosso comentando, eles fizeram essa foto num dia e registrando um problema para a usina e falaram, gente,
tem um problema nessa usina aqui, tem que ser arrumado lá os cabos. E aí o gestor daqui da usina falou, não, pode deixar que a gente vai resolver isso aí, né? Mas eles não resolveram. 2 dias depois, pegou fogo essa instalação. Eu não trouxe a foto aqui, mas ela pegou fogo, essa instalação aí. Um outro problema que a câmera termográfica mostra, né? Aqui é o exemplo, né? Aqui está por baixo do módulo, né, da usina, mostrando um ponto quente, bem quente. Nós chamamos isso aqui de hotspot, né? Hotspot. São pontos quentes e pode pegar fogo, né, dentro da instalação. E acontece muito nas instalações, né? São dejetos de pássaros. Tá? Então, aqui a foto mostrou por baixo do módulo o que acontece. E aqui, em cima do módulo, o hotspot da instalação. Visualmente, você já consegue ver isso. Mas se a planta é muito grande, você vai precisar de ver isso com um drone. Tá? Aqui, novamente, mostrando os hotspots. Uma outra preocupação nossa é irradiância. Essa questão de irradiância é muito técnica, viu, gente? Mas isso aqui é só para mostrar que, dependendo do horário do dia, né? O dia está nublado, eu vou fazer uma análise de hotspot, eu vou fazer uma análise com drone. Não adianta, porque com baixas irradiâncias, você não consegue ver muitas diferenças na instalação. Então, existem normas que dá pelo menos o mínimo. Olha, normalmente, para nós, né, infelizmente, os testes têm que ser feitos por volta aí do horário das 11 horas da manhã até por volta aí das 15 horas da tarde. É quando tem sol mesmo. Então, normalmente as empresas que trabalham com isso aí, é nesse horário que eles vão trabalhar muito, trabalhar debaixo do sol, para poder fazer os testes, com alta irradiância, né? Um período aí de meio-dia, 1 hora da tarde, né? Para poder verificar os testes. Um sol bem tranquilo, né? Um solzinho bem tranquilo para fazer isso aí, mas não tem jeito, tá? E aí vamos trabalhar isso aí. Aqui novamente são estudos com câmeras termográficas, né? Então é um mercado que vai surgir para poder fazer essas avaliações, né? Essa foto é uma foto antiga, né, também lá da usina, pessoal de Santa Catarina, né? O pessoal aqui, né, usando até um capacete aqui, né, de proteção. Mas assim, o uso com câmeras termográficas e drone vem crescendo muito. Eu deixei um vídeo para vocês, já compartilhei alguns, né, lá no nosso Classroom, mostrando as vantagens, né? Então você tem grandes usinas, e fazer isso contratando aí um caminhão, né, um operador para ficar lá em cima tirando foto, isso tem muitos custos. Hoje com o drone, né, então vai surgir empresas que vão dar esse tipo de assessoria, né? Eu consigo ver situações de pontos quentes, né, e aonde eu posso depois verificar isso no campo, né, propriamente dito. Então, dependendo da minha instalação, é recomendado que faça aí esse tipo de análise. Aqui é um outro tipo de termografia, na verdade, usando aí também sistemas noturnos, né? Aqui é um processo diferente, porque na verdade nós não temos irradiância. Desculpa, essa aqui não é colorida, né? Essa câmera aqui não é colorida, mas ela consegue ver. Isso aqui foi um estudo que a universidade fez depois de uma ventania. Houve uma ventania e vários módulos foram danificados, né? Strings foram desligadas, né? Tiveram vários problemas, né, dentro da usina, né? Eles conseguiram ver tudo com câmera termográfica. Claro, a gente precisa fazer estudo para isso. Hoje eu estou só comentando com vocês as aplicações, né? Então eu consigo ver, aqui é uma fileira de diodo bypass que deu problema, né? Então uma parte do módulo está funcionando. Aqui normalmente o módulo desligado ele aquece mais. Um módulo desligado, né, no meu sistema, ele tem um processo de sobreaquecimento. E é claro que a câmera termográfica vai pegar isso. Então, quando a gente vê isso aqui na usina, esses módulos estão desligados. É comum numa usina, às vezes o instalador ele esquece de ligar um módulo. E a câmera consegue ver isso aí com facilidade, né? Bom, acho que eu avancei rápido aí, mas acabei falando para vocês aí nosso objetivo.
Eu não sei se ficou mais alguma dúvida para vocês aqui. Hoje a gente conseguiu acabar um pouquinho antes do tempo, mas se ficou alguma dúvida específica, né, a gente vai poder compartilhar ao longo aí do nosso bate-papo aí, tá? Novamente, só deixando registrado para vocês, eu deixei aqui vários vídeos, aqui, falando um pouco sobre isso, tá? Comentando um pouco sobre esses falhas. Eu espero que vocês vejam. Eu vou até interromper a nossa gravação aqui, depois eu vou compartilhar com vocês.